Hoje é um dia de ceia e a gente pergunta qual é a razão de nós participarmos da ceia do Senhor. Qual é a razão de eu dizer que eu venho para adorar a Deus? E aí eu fiquei pensando no nosso estilo de vida. Qual é o estilo de vida cristã que eu tenho? Ou eu sou como aquele dito popular, aquele dito cultural aqui no Brasil que diz assim: o gato tem 7 vidas, e eu acabo também levando uma vida de gato, né? Eu tenho uma vida, a gente vai para várias vidas. Eu quero pedir oração pela minha vida sexual, eu quero pedir oração pela minha vida profissional, eu quero pedir a minha oração pela minha vida conjugal, eu quero pedir oração pela minha vida acadêmica. Quantas vidas você tem? Quantas vidas? Porque Deus nos deu vida, e a palavra do Senhor diz que Ele nos deu vida e vida em abundância. Agora a minha e a sua vida precisa estar plantada no centro da vontade de Deus, para que ela resgate o sentido de viver. E eu escolhi um tema bem desafiador para você nessa noite, então você precisa ser bem forte com o que eu vou falar, tá bom? Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Eu pretendo esgotar, para celebrar a ceia, todo o capítulo. Os camaradas que estão aqui, aqueles que já frequentam o culto da quarta-feira, que é o culto da edificação, sabem o que é que vai vir pela frente hoje à noite, não é bom? Então olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela assim: seja forte. Pode dizer para ele: seja forte. Seja forte, tá bom? Todo domingo eu dou para você uma alimentação básica, e você gosta de vir aqui no domingo porque eu lhe dou uma alimentação: arroz, feijão, batata frita e bife, um prato carioca. Mas hoje eu vou dar para você um prato tocantinense, chambari, tá bom? Você vai suar, você vai se torcer aí na sua cadeira, mas eu quero que você saia daqui pensando aquilo que eu vou falar, que é uma continuidade da quarta-feira. Eu quero fazer você pensar qual é o sentido da vida cristã. Qual é o sentido? Por que você se diz cristão? O que te leva a pensar que você é cristão só porque você crê em Cristo? O que te leva a pensar que você está apto e habilitado a ser o alvo da bênção de Deus, quando a bênção de Deus só chega àqueles que estão no centro da vontade de Deus? A palavra do Senhor diz que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Mas também a palavra do Senhor nos diz que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. É isso que Deus espera de mim e de você. E é por isso que a gente, nesta cultura, os evangélicos, nós desconstruímos aquela palavra que foi canonizada, a palavra santo. Santo na nossa cultura significa aquele que é imaculado. Santo na nossa cultura significa aquele que não tem defeito. Santo significa aquele a quem é atribuído um milagre, que participa de um concílio onde aquele milagre é atribuído, e então o cânon sagrado define que ele é alvo de veneração. Biblicamente, a palavra santo está destinado a você. Você é santo. Um santo imperfeito, um santo com defeito, um santo que é alvo da misericórdia e da graça de Deus, porque a palavra de santo significa aquele que foi separado para Deus. Santo não é aquele diante de quem nós nos prostramos. Santo é aquele que resolveu separar o seu coração, sua predisposição mental, seu sentimento, seus desejos, sua mais alta eficiência, e canalizá-la para ser exclusivamente em lealdade e em honra uma adoradora ao Senhor Jesus Cristo. Amém? A palavra de Deus diz lá em João 4 que Jesus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E que a mulher samaritana chega até o Senhor Jesus Cristo e diz: Senhor, eu não sei a quem eu devo adorar, eu não sei aonde eu devo te adorar. E Jesus olha para a mulher e diz: mulher,
Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. É isso que nós precisamos entender, e isso é que nos faz cristãos, e não cristãos nominais, mas cristão que tem um estilo de vida, onde nós canalizamos nossos sentimentos para a mais alta eficiência, que é em Cristo Jesus nosso Senhor. A pergunta que eu faço a você é: quem você adora? E que estilo de vida você tem como adorador? Quem você adora define como você define as suas crenças. Como você se vê como adorador define o estilo de vida que você vai ter, fora ou dentro desse processo chamado processo de culto. E é por isso que Paulo escreve à igreja de Colossenses para doutriná-los. E aí ele começa no primeiro versículo dizendo: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, Colossenses 3:1, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando o Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, à direita e à esquerda, dá uma olhada. Quem você tem mais intimidade? Olhe bem. Escolheu a pessoa? Agora você vai interpretar esse texto para essa pessoa que você escolheu, certo? Faz de conta que você agora é um exegeta. Você é um hermeneuta. Você vai ser usado por Deus para interpretar esse texto para essa pessoa que você escolheu. Escolheu bem? Então abra a boca, respire profundo e diga para ela assim: morra! É isso. É desse jeitinho. Você sabe por que nós estamos, alguns felizes porque Lula foi preso e outros estão indignados porque ele foi preso? Você sabe por que alguns no Facebook dizem: prenderam Lula, e porque não prende o Aécio? Você sabe por que alguns estão dizendo que na política é suja e é corrupta? Mas a política é reflexo meu e seu. Brasileiro é um povo safado, povo do jeitinho. A gente quer quer honestidade no Congresso, mas a gente não é honesto nas coisas mínimas do dia a dia da nossa vida. O cristianismo não é religião, cristianismo é o projeto de Deus para restaurar você dos danos causados pelo pecado. Nós não temos um código de ética. E a ética nesse Brasil é relativizada. O único código de ética que não é relativizada é aquela onde Deus tem um encontro com você e você em Cristo Jesus se torna uma nova criatura. Paulo está dizendo: vocês já ressuscitaram com Cristo. Procure as coisas que são do alto, as coisas que estão em Cristo, o mesmo Cristo que você diz que é Senhor e Salvador da sua vida. Então viva como se você tivesse um Senhor, viva como se você tivesse realmente um Salvador. Mas que Salvador esse? É aquele que salvou você mesmo da sua própria autossuficiência, das suas próprias inclinações. Paulo está apelando, querido, que a vida cristã só tem sentido quando nós temos uma relação com Deus inegociável. E quando nós não temos uma relação inegociável com Jesus Cristo, nós nos tornamos cristãos, nós nos tornamos evangélicos, nós nos tornamos devotos, nós nos tornamos homens crédulos, mas o nosso caráter está intocável. Esse é o cristianismo do Brasil. E não é o cristianismo apenas dos católicos, não é o cristianismo apenas dos espíritas, é o cristianismo dos evangélicos também, que estão abarrotando as igrejas, mas com um caráter ainda em deformação. Paulo está dizendo: mantenha o pensamento nas coisas do alto, nas coisas terrenas.
Defina a identidade de você. Você é cristão ou você não é cristão? Você é um homem de Deus ou você não é um homem de Deus? Você é uma mulher de Deus ou você não é uma mulher de Deus? Mas não se esconda atrás da religião, mas permita que a religião seja consolidada em você a partir da sua experiência com Deus. Pai, tenha misericórdia de nós, porque nós queremos atirar pedra nos políticos e não olhamos que a nossa janela é de vidro. Nós não somos diferentes da mulher samaritana. João capítulo 8 diz que os homens sabiam que Jesus Cristo estava ali com uma mensagem incondicional. E eles pegam uma mulher adúltera. O texto sagrado diz que eles saem, João 8, aqueles homens que de respeitabilidade, de alta reputação social e religiosa e política, eles pegam aquela mulher que foi apanhada em adultério, e eles levam aquela mulher para frente de Jesus, e na sua jactância, no seu orgulho, eles dizem: mestre, adultério é coisa horrível, e esta mulher foi apanhada em adultério. A lei diz que esta mulher tem que ser apedrejada até a morte. O texto sagrado é enfático em dizer que Jesus sentado permaneceu, e por eles insistirem tanto, ele começa a desenhar, e sabe-se lá Deus o que era que ele estava a rabiscar no chão. Mas o texto sagrado diz que Jesus naquele momento olhou para aqueles homens e viu o quanto eles eram hipócritas, demagogos. E Jesus olha para ele e diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Lula ganhou de presente um triplex, mas não é dele, é da defunta. Mas e você que fura a fila? E você que sonega impostos? E você que não recolhe os encargos trabalhistas dos seus funcionários, os encargos sociais? E você que se diz um cristão e acha que dar o dízimo é um absurdo e sonega o dízimo do Senhor? E você que olha pela vitrine do seu andar, do seu hotel, a mulher do outro? E você que mente? Que moral nós temos se o cristianismo desse país, o crescimento dos evangelhos não foi capaz de mudar essa nação? Porque a igreja não muda a nação. O que muda a nação é um Deus que reina no seu coração, é um Deus que reina no meu coração. Se Deus não converteu o nosso coração, nós tão pouco conseguiremos mudar a nossa mentalidade. Por que um estado como esse, que essa cidade foi fundada com um índice de mais de 40% da população evangélica, e nós vivemos as desgraças sociais pertinentes a todas as outras capitais, quando nós tínhamos um índice alto de evangélicos, porque somos evangélicos de nome, mas não conseguimos viver um evangelho de vida, um evangelho que seja capaz de abençoar, um evangelho que seja capaz de fazer e cumprir aquilo que está em Gênesis capítulo 12. Deus chama Abraão e disse: Abraão, sê tu uma bênção. Abraão, benditas serão todas as famílias da terra por teu intermédio. É isso que Deus espera de mim e de você, que eu seja uma bênção como vizinho, que eu seja uma bênção como colega de trabalho, que eu seja uma bênção como acadêmico, que eu seja uma bênção no meio da minha família, e que todas as famílias da terra sejam abençoadas pelo meu estilo de vida, que todas as famílias da terra sejam abençoadas pelo seu estilo de vida. Isso é ser santo. Santo não é você fazer uma cara de piedoso. Você já conhece aquelas pessoas que são assim piedosas? Oh, meu irmão, como é que vai? Tudo bem? Paz do Senhor. Aí você vai conviver com aquela pessoa e ela é uma peste, ruim, Zé encrenca. Como é que você é visto no seu trabalho? Zé encrenca, difícil. Aí você vai dizer o seguinte: então, pastor, o problema da desgraça desse país são os políticos. Não, o problema desse país não são os políticos, é a falta de Deus. Paulo está dizendo: Cristo precisa reinar em vocês, vocês morreram. Olha que forma categórica que Paulo está dizendo: vocês morreram e agora a vida de vocês está escondida em Cristo.
Paulo está sendo otimista, tá? A vida cristã só tem sentido quando nós morremos para nós mesmos, para que o Evangelho possa nascer em nós. Versículo 5 diz: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Agora seja forte, ó. Essa é para você que Deus trouxe nessa noite. Não tem como você dizer que você é um cristão, queridão, se você não faz morrer algo que é pertinente à minha natureza humana. Isso é autonegação. Façam morrer a imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, e aos quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora abandone todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Amém? Diga comigo: mas Cristo é tudo em todos. O que o texto está falando, querido, é algo natural na minha e na sua vida. Nós não estamos falando de cristianismo enquanto religião. Há 11 anos eu estou dizendo para esta igreja que cristianismo não é religião. Cristianismo é um projeto de restauração. Restaurar é permitir que Deus ministre na sua vida. Você não deve obediência a pastor, você não deve obediência a líder de igreja, você não deve obedecer a ninguém que é da igreja. Não há sentido eu levar uma dupla vida, uma vida dentro da igreja e outra fora da igreja. A minha relação é com Deus. Por isso os dois principais mandamentos da Bíblia são conhecimentos empíricos, onde ele diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amar não é um sentimento, amar é uma decisão, é você consumar a pessoalidade de Deus no seu coração. A Bíblia mostra no livro de Jó um homem que era extremamente religioso, de uma empáfia litúrgica enorme. As obrigações religiosas de Jó era algo que deixava socialmente todo mundo impressionado. Mas Jó não tinha experiência com Deus. Ele tinha experiência com a religião. Ele tinha experiência com o status quo social. Ele tinha uma experiência com os aplausos e reconhecimento da sociedade da qual ele fazia parte, porque ele fazia parte da elite da sociedade. A experiência de Jó era impressionar os homens. A experiência de Jó era fazer com que a respeitabilidade e a reputação social o colocasse sob a nata da sociedade. Lasqueira, o vendaval veio, a dor veio, os problemas vieram, colapso financeiro. Você não está entendendo porque Deus está lhe moendo financeiramente, né? Você não está entendendo. O diabo mexeu nas minhas finanças. Não foi o diabo não. Que diabo? Você não foi fiel a Deus na entrega do dízimo. Você ficou endeusando a sua condição financeira. Agora as condições mexeram com você. Você ganhava tantos, agora ganha tanto. Não está entendendo que Deus quer lhe ensinar a não honrar tanto dinheiro. Você não consegue ser fiel a Deus no pouco e quer que Deus coloque você no muito. Você acha que Deus é marionete do capitalismo para você manipular? Você não está entendendo o que Deus está querendo falar com você, não? Quando nós não entendemos as coisas de Deus, ficamos como Jó. Aí o que o texto sagrado faz? O texto sagrado diz que Jó vai começando a moer, sendo moído. Jó passa por uma situação financeira desgraçada, de rico. Gente, eu digo o seguinte, como eu já passei por essa experiência, pior, mas pior do que um rico que fale, é um pobre que ficou rico e volta a ser pobre. Ou brincadeira de mau gosto.
É a tristeza, não é? Essa é a pior coisa que tem na vida. E Jó fica rico. Agora ele volta à miséria. Ele perde os filhos. A mulher fica doida. Mas Jó chega no capítulo 42 e ele diz algo que nos adverte. Se Jó fosse batista, ele diria assim, ó: sou evangélico desde criança, cresci na igreja, nunca me desviei, mas eu conhecia Deus só de ouvir falar. Os meus olhos agora veem o Senhor. O que muda a nossa vida não é a conta bancária, nem a condição social em que eu vivo. O que me faz ter um estilo de vida segundo o propósito de Deus, vida em abundância, é o tipo de relacionamento que eu tenho com Deus. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que não pecamos com medo do inferno, não vivemos a essência e as inclinações da carne por medo da justiça de juízo de Deus. Nós vivemos o que vivemos porque temos um relacionamento saudável com Ele, e Ele está dizendo isso: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. Querido, olhe para mim, seja forte, que eu vou dizer. Jesus provocou isso no coração de Pedro. Jesus olha para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas, Pedro? A ponto de negar-se a si mesmo, a ponto de você passar o que você vai ter que passar, e você continuará me amando. Quando nós não entendemos isso, não descobrimos o segredo de viver uma vida cristã com um sentido pleno. E eu não sonho ser pastor de uma igreja abarrotada de gente que não tem um relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque quando você tem um relacionamento com Deus, você tem um estilo de vida provocado por essa experiência. Celebrar e participar da ceia não é para membros da igreja. A ceia é para ser celebrada por aqueles que vivem um relacionamento inegociável com Deus, por aqueles que decidiram não viver para si mesmo, mas viver para promover o reino de Deus na vida do outro. Agora o texto sagrado diz assim: cuidado, querido, a minha inclinação é má, a sua inclinação é má, a nossa inclinação é má. Quando um jovem chega para Jesus e diz: bom mestre, que farei para ter a vida eterna? A primeira coisa que Jesus diz é: antes da vida eterna, deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém é bom senão Deus. Então é a segunda verdade que você precisa dizer para o seu irmão do seu lado. Diga para ele: eu sabia que você não era bom. Pode dizer para ele: eu sabia que você não era bom. Não é. Você não é bom. Quem te conhece que te compre. Não é? Nós não somos bons. O ato da bondade e da misericórdia de Deus é que nos atrai a nos esforçarmos para sermos homens melhores. Porque Deus acredita em nós, Deus acredita em você. E por Deus acreditar em nós e em você, é que Ele provou o seu amor, dando o seu melhor para mim e para você. O cristianismo só tem sentido se eu tenho essa referência, se a minha cosmovisão cristã é movida por essa ideia de que Deus me amou, quando Ele poderia me desprezar. Que Deus me ofertou um outro estilo de vida, com um dispositivo de fé, para que aquilo que eu não alcançasse pela intelectualidade, pelo dispositivo racional, eu conseguisse alcançar pelo elemento da fé. É isso que Deus espera de mim e de você. A fé pode muito em seus efeitos. Eu só consigo ser um bom homem por causa da fé. Eu só consigo vencer o adultério por causa da fé. Eu só consigo vencer a mentira por causa da fé. Eu só consigo vencer a ganância, o amor pelo dinheiro por causa da fé. E não é apenas uma fé de crer, é uma fé depositada naquele que morreu e ressuscitou por mim, Jesus Cristo. É essa fé. Sem uma fé centralizada em Jesus, você é uma farsa. Sem uma fé centralizada em Jesus, você não consegue vencer a sua própria natureza. Muitos casamentos arrebentados
muitos casamentos falidos, muitas famílias destruídas, apesar de frequentarem uma igreja, apesar de terem uma crença, apesar de serem devotos do santo A, santo B, ou evangélicos da igreja A, da igreja B, apesar da campanha da libertação, da campanha da cura, da campanha da restauração, está quebrado. Sabe por quê? Porque não é campanha que muda a sua vida. O que muda a sua vida é o seu relacionamento com aquele que morreu por você. E você precisa ter um relacionamento inegociável com Ele. E você precisa depender dEle. E você precisa dizer não para si mesmo, para dizer sim a que Ele reine na sua vida. Jesus cura um cego de nascença. Todo mundo fica indignado, porque Jesus cura aquele cego de nascença em um dia que não deveria ter cura. E aquele cego de nascença vai para o santuário, e os líderes chegam até ele e dizem: quem foi que te curou? Ele disse: eu não sei, você é o mesmo cego da porta, sou eu. Não, não é você. E aquela briga, chama os pais do cego. Esse é seu filho? É. Ele era cego? Era. E como é que ele está vendo? Ah, ele é maior de idade, ele que responda. E ele fica sem apoio de pai e mãe, sem apoio dos líderes. Jesus fica sabendo que ele foi expulso, e Jesus vai até ele e diz: tudo bem, tudo bem. Sabe quem eu sou? Não, eu sou o cara que te curou. Aí ele adora. E ele diz: você já ouviu falar do Messias? Sim, Senhor. Quem é ele? Sou eu que falo com você. A essência da fé cristã não é o culto que você frequenta, mas a decisão que você propõe no seu coração de ser um adorador. E adorada eu significa, querido, versículo 12: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado. Agora diga coisa boa para você estar ao seu lado. Diga aí, ó: você é santo e amado. Coisa linda, não é? Ó, primeiro você disse para o cara morrer, depois você disse que ele não era bom. Essa é a filosofia do brasileiro: a gente xinga e depois assopra, né? Ó, você morra, você é bom, mas eu quero dizer para você: você é santo e amado. Sabe por quê? Porque Deus não nos olha como a sociedade nos olha, porque o Senhor não nos dá uma oportunidade como a sociedade nos dá a oportunidade. É o contrário. Ele diz: como povo escolhido de Deus, santo e amados, revista-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suporte-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Eu vou dizer algo aqui que você talvez ache impossível. Quando nós temos um relacionamento com Cristo, nós temos realmente um relacionamento inegociável com Ele. Nós redescobrimos a nossa caminhada com Ele, mas sobretudo, nós experimentamos um princípio de restauração que nenhuma outra instituição nos dá. E o texto sagrado diz que o Senhor diz: revistam-se de compaixão. No início da minha caminhada, eu sou filho de nordestino, né? Então, filho de nordestino é nordestino. A carteira de identidade pode dizer outra coisa, mas você é o que você tem de cultura, ok? Então, nesse texto, meu pai, de 10 palavras que ele diz, 9, ele diz assim: ah, filha da porra. É assim que meu pai fala. Coloco ele para falar com meu filho, oh! Aí diz um palavrão. Alguém pergunta: como é que meus filhos aprenderam a xingar? Com o avô. Porque avô é para isso mesmo, né? Avô é o burro velho que o filho domou para o neto montar. Eles estragam tudo. Não sei porque um dia eu vou ser o avô só para pagar minha língua. Tudo que a gente não podia fazer, os nossos filhos fazem. Tudo. E meu pai é assim. Então eu cresci assim, e demorei como cristão tirar aquele linguajar pesado, dizer porra, peste, cabrunco, caralho, era tudo que eu falava. Pastor, você não ia fazer isso no culto? Não, mas eu fazia, e você faz ainda.
Foi difícil. E às vezes eu falava com o cristão e o meu discipulador disse assim uma vez para mim assim, ó: Valmir, você tem uma boca porca, né? Eu, como assim? Por quê? Estou com mau hálito? Não, você xinga demais. Xinga demais. E foi bom. Sabe por que foi bom? Porque todas as vezes que eu tinha vontade de xingar, eu rezava o Pai Nosso. Dava uma topada, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não era fácil. Se tem um cara que mais rezou o Pai Nosso depois que se converteu, foi eu. Pai Nosso, orar. Mas queridos, uma vez a Deise, nossa saudosa Deise, me perguntou no PG: pastor, o senhor xinga ainda? Xingo. Ainda hoje, não verbalizado, mas quando alguém me faz raiva, eu fico xingando com a mente. Sabe por quê? Porque eu quero ser feliz e não ter razão, né? Aí vou para casa e vou orar, porque a gente peca por pensamentos, palavras e ações. Ultimamente eu peco mais por pensamento. Sabe, está aqui. E aí eu fico olhando, agora eu tive uma ovelha minha que ficou idosa, e ela xingava muito, mas viveu um tempo santo, depois da idade ela ficou esclerosada e ela passou a xingar. E agora a minha oração diz: eu estou envelhecendo, meu Deus. Mentalidade, né? A mentalidade. Paulo, ele está dizendo isso para nós. Ser cristão começa com a predisposição de querer mudar. E se você ainda não tem vontade de mudar, seja forte. Se você não tem desejo de mudar, de deixar o pecado, é porque você mudou de religião, mas ainda não houve conversão. Porque a conversão é sinônimo de mudança. Não tem lógica você pegar a história de um homem como José. E eu quero ir profissionalmente dizendo que a história do José é o protótipo de um homem que tinha um relacionamento inegociável com Deus. E que independente das circunstâncias, ele queria agradar a Deus. E como ele queria agradar a Deus, ele atraiu a misericórdia de Deus, e viveu a essência da graça de Deus, e exaltou o nome desse Deus. E a história celebra a vida de José, porque José sabia o que ele poderia receber desse Deus. É isso que Deus espera de mim e de você. Não que nós tenhamos uma religião, mas que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Por isso o texto está dizendo assim: revista-se. Essa é uma decisão imperativa, mas não é uma decisão divina, é uma decisão humana, é minha e sua. Sabe o que o texto quer falar, queridos? É de que tem muita gente que atribui à igreja o poder de mudança, mas eu não consegui ver uma igreja que mudou alguém. Não consegui isso. É atribuir a mudança a uma instituição, quando na verdade a instituição não promove isso. Quem sabe nessa noite aqui tem alguém que está vivendo um adultério, está vivendo uma situação incestuosa, está preso à pornografia, está preso a um tipo de imoralidade, está preso a uma transação e celebração financeira ilícita, um contrato celebrado sem integridade, sem honestidade. Deixa eu dizer uma coisa para você da parte de Deus para a sua vida. Isso pode ser bom, isso pode não ter perigo no início, mas o pecado é maior do que você pode pagar. Ele dura muito mais tempo do que você pode esperar, e ele é maior do que você pode medir. Então se desvencilhe, se desembarace dessa situação, confesse o seu pecado e deixe e alcance misericórdia do Senhor. Dele veio para que você tenha vida e vida em abundância. Ele diz: queridos, revista-se, é você que tem que tomar a decisão, não é Deus. Senhor, me ajude a vencer o meu pecado. Como? Você ainda tem prazer nele, você ainda vive escravo dele. Ei,
Saia de cima do muro. Saia de cima do muro, tome uma decisão, se posicione. Se você não se posicionar, não haverá como Deus fazer algo real na sua vida. O que Deus quer, querido, é que você se desvencilhe de tudo. Talvez você diga: eu não tenho, pastor, pecado nenhum. Pois a segunda e suporte uns aos outros, perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Cristianismo é isso. Cristianismo é você não viver lembranças amargas do passado. Cristianismo não é você viver escravo dos sentimentos que te feriram no passado. Pare de culpar mamãe e papai pelo que a vida proporcionou para você. Pare de culpar o seu amigo, o seu irmão, o seu cunhado, o seu sogro. Quem está perdendo e sofrendo é você. Olhe para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Resolva fazer e viver uma resiliência saudável. Resolva olhar e entender que a vida é um projeto, e nesse projeto Deus quer lhe ajudar nessa reconstrução da sua identidade. Versículo 15 diz que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Não constituam homens como Senhor do seu coração nem dos seus sentimentos. Coloque Cristo, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Coisa linda! Deus chamou você para viver em paz. Eu não concebo a ideia de você dizer que é um cristão e você vive em tremenda guerra consigo mesmo e com o mundo. Mas para isso você precisa constituir e viver uma jurisdição completamente divina. Permita que a ação de Deus desenvolva no seu consciente, na sua alma, no seu peito, nos seus sentimentos, a nobreza de trazer o reino da paz na sua vida. Pensa no homem que vivia turbulência. Deem graças a Deus que vocês não me conseguiram conhecer, porque levou tempo. Pensa numa encrenca. Era Valmir de Andrade Santos, uma encrenca. Falaram o que eu pensava. Mandar você ir para a casa do... Mandava. Aí depois eu vi assim, depois dos 40 anos eu descobri assim, mas que besteira. Uma das coisas, quando minha mãe teve o primeiro derrame facial dela, foi assim, ela disse: Valmir, eu já posso morrer em paz. Falei: por quê, mãe? Ver você assim tão calmo, meu filho. Ô mãe, você está falando de mim assim, eu sou um bonzinho. Ela falou: meu filho, quem te conhece que te comprasse. Mas minha mãe dizia um negócio simples, que eu quero dar conselho para você, que é encrenca. 2 não brigam, quando eu te disse isso para o meu filho hoje. Sabe irmão que briga o tempo todo? Eu disse: meu filho, 2 não brigam, enquanto um não quer. Isso é cristianismo. O que Deus chama para você viver nessa noite é um relacionamento de restauração e não um relacionamento de adesão à igreja. Você não quer fazer as pazes com Deus hoje? Acho que você precisa fazer as pazes com Cristo. Você precisa fazer as pazes com Cristo. Só você fazendo as pazes com Cristo e com Deus é que você vai viver essa paz e vai poder ter um relacionamento saudável com Ele e desfrutar de uma vida melhor que Ele te oferece.